Olá, meus irmãos, meus amigos de todo o Brasil e mundo afora, a paz do Senhor Jesus. Uma outra vez juntos aqui no canal, em mais um momento do nosso grande devocional, o Salmo Nosso de cada dia. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo de número 70. O Salmo 70, ele é um salmo que trata do auxílio divino no tempo. Você já se sentiu, já viveu uma situação onde você tem aquela sensação que não haverá tempo para você ser salvo, ser socorrido, ser liberto e livre de uma situação opressora? Já passou por isso? Pois é, fique conosco até o final deste vídeo e Deus tem uma palavra revolucionária para a sua vida, para o seu coração. Aproveitando a oportunidade para pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe aí acione o sininho para receber as notificações e deixe o seu like abençoador, que muito ajuda o trabalho que nós estamos fazendo. Sem perda de tempo, vamos ao Salmo de número 70. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se jubilem todos que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado. O versículo 5 diz assim: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Que coisa maravilhosa, que coisa abençoadora. O Salmo de número 70, ele é um salmo que está classificado como um salmo de lamentação. O que é um salmo de lamentação? É aquele cântico onde o salmista, ele anela desesperadamente por um auxílio divino. Ele está vivendo um clima de tensão, de luta, de dor, de profundo sofrimento, sofrimento de alma, de coração, de espírito. Ele está turbado, está perturbado e ele precisa de um auxílio. Então ele busca isso com muita determinação, ele precisa de uma intervenção divina para pôr fim ao seu sofrimento. E aqui no Salmo 70 é exatamente esse quadro que se pinta. Esse salmo ele é atribuído ao rei Davi e o salmista, ele através da linguagem que ele utiliza aqui, ele passa a ideia de que ele está vivendo uma turbulência muito forte. Ele está sendo pressionado, perseguido por inimigos. Existe um inimigo aqui, um inimigo muito forte que trama contra a vida e contra a paz do salmista. E esse inimigo, esse adversário, a gente não sabe o que é exatamente. Poderia ser inimigos estrangeiros, povos de fora que se uniam em complô militar para invadir Jerusalém, destruir o reinado e por aí vai. Isso era muito comum nesse tempo em que Davi governa. Então poderia ser uma situação dessa natureza, ou seja, inimigos externos. Mas também pode ser uma manifestação
de oposição de pessoas de dentro da própria comunidade, dentro do próprio reino de Israel, ou seja, inimigos internos. E essa é uma realidade que faz parte da vida de todos nós. Nós enfrentamos dois tipos de inimigos. Os inimigos de fora, são aqueles que aparecem, a gente não sabe quem são, de onde vêm, de uma hora para outra, efeito surpresa, surge impressão, pessoas unidas em propósitos espúrios para nos tirar a paz e nos fazer chorar. São inimigos externos. Mas nós podemos enfrentar também pessoas do nosso convívio. Isso é mais doloroso. Pessoas do nosso convívio, pessoas que comem, como se diz por aí, no nosso prato, senta na nossa mesa, já foi beneficiado com alguma coisa, já foi ajudado, já foi socorrido, já foi amparado em momentos de dificuldade. E essas pessoas, elas podem se levantar como inimigos internos para também tirar a nossa paz. Às vezes a gente fica pensando que os males só vêm de fora. Às vezes os males estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Nunca esqueça que as pessoas que jogaram José numa cova para exterminar com a vida dele e inviabilizar qualquer coisa na sua caminhada, foram quem? Foram seus próprios irmãos. Os irmãos de José é que massacraram aquele jovem. Então fique esperto, fique atento, porque nem sempre o fogo destruidor vem de fora. Às vezes ele já arde ao nosso derredor e a gente precisa estar muito vigilante em relação a isso. E a traição das pessoas que estão perto de nós, ela é sempre mais dolorosa. O Salmo 70, ele é irmão do Salmo 40. Tem 5 versículos. O Salmo 40, de 13 a 17, é um texto idêntico ao Salmo de número 70. Agora, a coisa grande, bastante interessante que aparece aqui é a linguagem que o salmista usa. O Salmo 70 é o salmo em que o pedinte aqui, no caso o salmista, ele pede o auxílio divino, ele busca pelo livramento, pela intervenção de Deus, mas tem um detalhe: ele quer que esse livramento, que essa bênção chegue para ele no tempo dele. Então ele usa a expressão: apressa-te, Senhor, não te demoras em me acudir, não demores em olhar para mim, em me livrar dessas armadilhas, dessas emboscadas que eu estou sendo alvo. Essa é a linguagem do salmista. Ele quer a bênção, ele quer o livramento, mas ele deseja no seu tempo, dado o desespero que ele se encontra. Só tem um detalhe que nós temos que atentar, que Deus, ele não está subordinado ao tempo que rege a nossa vida. Existem 2 palavras gregas utilizadas para tempo. Isso é um assunto muito amplo, mas aqui em resumo, a palavra cronos e a palavra kairos. Cronos é o tempo do relógio. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 em média, 365 é um ano, uma década, um centenário, e aí vai. Esse é o tempo do relógio, o tempo visto pela nossa ótica. E a segunda palavra grega para tempo é o kairos, que seria o tempo da oportunidade, o tempo da plenitude, muito utilizado na teologia como sendo tempo na ótica divina, a hora mesmo que as coisas têm que acontecer, que Deus vai fazer, que Ele vai intervir e a bênção será garantida. Então o salmista, ele quer a bênção, mas ele quer no seu tempo. E a Bíblia é muito clara. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: humilhai-vos
perante a potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. A gente até acredita que o tempo que Deus age pode até coincidir com o momento que a gente espera, que a gente precisa. Isso não está descartado, mas nem sempre essa coincidência acontece, não é? Às vezes o nosso tempo é o nosso tempo. Deus vai intervir? Vai, mas no seu tempo. E o tempo dele pode não ser o exato momento que a gente acha que as coisas têm que acontecer. O que nós precisamos é crer, buscar o Senhor e confiar que Ele está presente, que Ele é interventor, que Ele vai livrar, que Ele vai pelejar por nós, que Ele vai dar vitória. Mas sempre atento com discernimento que o Senhor fará isso no seu tempo e que é o melhor tempo. Então tenha paciência, não se desespere e saiba que o tempo de Deus não é o nosso, o caminho de Deus não são os nossos. Um dia para Ele é como 1000 anos como um dia, e por aí vai. A ótica divina difere da nossa, mas o mais importante é a gente saber que Deus está presente e Ele vai agir no seu tempo. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a caminhar, a ter paciência. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. A gente acredita, mesmo que as circunstâncias digam que não vai acontecer, mas o Kairós de Deus vai chegar na nossa vida, vai acontecer. Que Deus te abençoe e eu te convido nesse instante para o nosso momento de oração intercessória. Grandioso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu te agradeço nessa hora pela oportunidade, Senhor, de poder partilhar a Tua palavra com aqueles que nos acompanham neste canal, que nos assistem nesta hora. Senhor, que a Tua mão forte possa estar estendida para trazer bênção, vida e paz sobre todas as pessoas que carecem do Teu socorro. Que nós tenhamos discernimento suficiente para entender o Teu tempo, o Teu querer, a Tua vontade, a Tua forma de agir nas nossas necessidades, nas circunstâncias que a vida nos oferece. Pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença, muito obrigado. Nos dá um dia de bênção e paz, para a glória do Teu nome, nós te agradecemos. Amém. Que coisa abençoadora. Se essa mensagem abençoou a sua vida, o seu coração, preste um serviço ao reino de Deus. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Faça viralizar esta mensagem para que outros sejam alcançados pelas bênçãos do Senhor. Tenha um dia abençoadíssimo. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.